E aí, turma? Vamos dar continuidade aqui em mais uma aula sobre sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Então vamos lá. Bom, nós paramos aqui na aula passada, tá? Falando sobre as normas. Fez a seguinte pergunta, né? Qual tipo de estrutura necessita de proteção? Então nós temos essas normas aqui, que é a norma inglesa e americana, e temos essa brasileira, NBR 5419. Na verdade, já existe uma norma nova em cima dessa daqui, mas nós tomaremos como base essa norma e mais para frente a gente fala sobre a nova norma, né, que deu muita ênfase na parte de análise de risco, tá? Bom, então as estruturas que necessitam de proteção, né, são, primeiro, né, aqui nós temos as estruturas especiais com risco inerente à explosão, né? Então, tanque de combustível, etc, etc. Locais de grande afluência de público, então você pega estádio de futebol, né, ginásios, né, etc. Locais que prestam serviços públicos essenciais, áreas com alta densidade de descargas atmosféricas, estruturas isoladas ou com uma altura superior a 25 metros e estruturas de valor histórico ou cultural. Aí nós temos também as igrejas, né, que são áreas que entraria aqui no caso, né, parte pública. Bom, definições importantes. Uma definição importante é o que a gente chama de frequência média anual previsível de descarga atmosférica sobre uma estrutura, que nós vamos chamar de N, né? Que é AE vezes NG vezes 10 elevado a menos 6 raios por ano. AE é uma área chamada de área de atração em metros quadrados. Aqui tem um errinho, depois tem que consertar. Em torno da estrutura onde os raios que caem são atraídos. Então isso aqui ninguém precisa decorar, né? Precisa saber, né, da existência desses valores que depois nós vamos ter que planilhar, né, para fazer os cálculos e tudo mais. A E é calculada como sendo a área em planta da estrutura aumentada de H, sua altura, em toda a sua dimensão. Por exemplo, dado um prédio de base A vezes B e altura H, vemos na vista lateral e na vista em planta, respectivamente. Então, nós vamos ver aqui, ó, a altura está aqui, ó, H. O que você vai fazer? Você vai aumentar de H lateralmente aqui, ó. Então, o comprimento é B e a largura é A, né? Mas como a altura é H, você vai acrescentar o H aqui, vai acrescentar o H aqui, aqui e aqui, né? Então você vai alargar a sua área. Então a área de atração dessa estrutura passa a ser o AE, que é a área normal, né? Que é base vezes altura, que é a área do retângulo, né? Mais essa outra área aqui adicional, né? Que vai ser 2 vezes H vezes A mais B vezes πh ao quadrado. Então, de onde é que saiu esse termo aqui, ó? 2H mais A mais B mais π ao quadrado, π vezes H ao quadrado. Essa outra área aqui excedente é essa área aqui, ó. Tá? Essa área aqui. Tá bom? Bom, então essa é a primeira definição. Frequência média anual previsível. Depois tem uma outra definição, que é a densidade de descargas atmosféricas para a Terra, NG. NG é 0,04 vezes I elevado a 1,25 raios por quilômetro ao quadrado por ano, onde esse índice aqui é o chamado índice isosserônico, número de dias, que corresponde ao número de dias de tempestade por ano que ocorre numa região, chamada de índice serônico, que é obtido a partir de mapas meteorológicos denominados mapa isosserônico. Então, Vitória é igual a 30, Santa Teresa é igual a 60. Você tem os mapas, né?
Na verdade, ocorreram algumas mudanças em cima disso aqui, tá, pessoal? Mas vamos dar continuidade em cima disso aqui. Lá na frente a gente explica melhor. Então aqui você tem um mapa, né, que foi tirado do Instituto de Pesquisas Nacional de Pesquisas Espaciais, né, onde você tem o número de descargas atmosféricas, né, que faz a gente chegar nesse izinho aqui, ó. Então, quanto maior o I, maior a incidência, né, de raios. Então, por exemplo, aqui, ó, Santa Teresa deu um I igual a 60, Vitória um I igual a 30. Continuando. Frequência média anual admissível de danos, NC. NC é igual a N vezes A, vezes B, vezes C, vezes D, vezes E. Onde esses índices A, B, C, D e E são retirados das tabelas baseado nessa norma aqui. Se NC for maior que 10 a menos 5, riscos maiores ou iguais a 10 a menos 5, isto é, 1 em 100 mil por ano, são considerados inaceitáveis, o que indica que a estrutura precisa de um SPDA, ou seja, precisa de um sistema de proteção contra descarga atmosférica. Aí você tem esse outro aqui, que é essa outra condição, aqui é maior, né? NC maior, aqui é o NC menor. Então, se NC for menor que 10 a menos 5, menos 5, riscos menores a 10 a menos 5, isto é, 1 em cada 100 mil por ano. Em geral, são considerados aceitáveis, dispensando o uso de SPDA, ou seja, SPDA desnecessário. Risco de vida baixo, aqui risco de vida alto. Então aqui nós temos as tabelas, tá? Então, tipo de ocupação: casas, casas com antena externa, fábricas, laboratórios, escritórios, hotéis, apartamentos, museus, exposição, shopping centers, estádios, escolas, hospitais. Aqui você tem os fatores, por exemplo, casa, um tipo de casa, um tipo de ocupação tipo casa, você vai ter um fator A de 0,3. Se você já pegar uma escola no hospital, já tem um fator de 1,7. Material de construção. Então, metal revestido, coberturas não metálicas, tem um fator A de 0,2. Concreto, cobertura não metálico, fator 0,1. E assim vai, tá? Conteúdo da edificação, sensíveis a danos, 0,8. Subestações, rádios, TV, telefonia, etc. Fator C, né, que eu estou me referindo. Fator igual a 1. Localização, rodeada por árvores ou estruturas. Fator A igual a 0. Fator D agora, 0,4. Semi-isolados, fator 1. Isolado, fator 2. Topografia. Então, colina, fator 1. Planície, fator E agora, né? 0,3. Montanha, de 300 a 900 metros, fator 1,3. Montanha acima de 900 metros, 1,7. Então, esses são índices, né, que você precisa definir nessa frequência média anual admissível. Grau de segurança conforme a utilização do ambiente, né? Então, você tem, dependendo do tipo de edificação, você vai ter que ter um nível altíssimo de segurança ou um nível razoável de segurança, vai depender. Então, por exemplo, edificações com explosivos, inflamáveis, indústrias químicas, nucleares, fábrica de munição, fogo de artifício, estações de telecomunicações e tal. Essas instalações elas têm que ter um nível altíssimo de proteção. Então, 98%, nível 1. Então, qual é o nível de proteção para esse tipo de instalação? Nível 1. Edifícios comerciais, bancos, teatros, museus, né? Hospitais, prisões, casas de repouso, escolas, igrejas. Então, vai ser o nível 2. Então,
95%. Edifícios residenciais, indústrias, casas residenciais, estabelecimentos agropecuários e fazendas com estrutura em madeira, nível 3, 90%. Galpões com sucata, conteúdo desprezível, fazendas, estabelecimentos agropecuários com estrutura em madeira, nível 4, 80%. Então, isso aqui é o nível de proteção em função do tipo de edificação. Bom, então, próxima etapa agora, próxima aula que a gente vai abordar, vai ser sobre os métodos de proteção. Então, nós temos, basicamente, na prática, nós temos esses dois métodos, o método Franklin e o método de Faraday. E tem esse outro aqui, que é o método eletrogeométrico, quando você tem uma estrutura não muito regular, né? Tipo igreja e tal. Mas os dois principais são esses dois aqui, que é o método de gaiola de Faraday e o método de Franklin. Aí na próxima aula nós vamos explorar mais essa parte aqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal, até a próxima. E vamos continuar firme aí, tá bom? Valeu. Isso aí.